o que Deus espera de mim? Quantos já não se perguntaram isso? Né? Caramba, mas Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera que eu faça? Ou talvez alguém já perguntou assim, será que o caminho que eu estou andando é um caminho que Deus está se alegrando de mim? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu acho que essa é uma pergunta que, se já não veio na sua cabeça, ela virá. E se ela já veio, ela voltará, porque sempre, né, às vezes nós temos esse impasse, né? E eu quero começar nessa noite com vocês, lendo o livro de Amós, amém? Livro de Amós, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, isto é o que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Bom, deixa eu começar explicando o que nós estamos lendo aqui. Havia obviamente, haviam os israelitas, né? Havia o povo de Deus, né? nessa época, e aqui, exatamente, Deus, ele está falando com um profeta chamado Amós. Amós é o nome de um profeta. Eles estavam ali, esse povo de Deus, eles estavam quase que criando uma nova doutrina ou religião. Mas como assim, pastor? O ponto é o seguinte, eles faziam as coisas que eram para ser feitas a Deus, então eles ofertavam, eles dizimavam, eles iam nos cultos, faziam o que tinham que fazer, só que ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles andavam em uma vida totalmente de pecado. Então, na igreja, eles eram uma coisa, mas fora da igreja, eles faziam totalmente o contrário a Deus. E isso chamava muito a atenção de Deus, ao ponto que Deus está dizendo assim, vai lá então vão lá em Betel e pequem lá, vão lá para Gilgal e continuem pecando, pode ir. Sabe quando uma mãe está dando bronca no filho e fala assim, isso, quebra mesmo, vai quebrar mesmo, vai derrubar mesmo? Não é assim? É o que Deus está dizendo. Vai, peca mesmo. Vai lá pecar então. Faz o que você acha que tem que fazer. Então, estava acontecendo ali, só que eles pecavam, eles faziam o que tinham que fazer, só que chegava no dia do culto, eles estavam todos lá. Entregando os seus dízimos, louvando a Deus, com suas roupas bonitas, né? Saía de lá, eles viviam uma vida totalmente contrária de Deus, né? Então, quando a gente continua lendo, no verso 12 de Amós mesmo, capítulo 4, vai dizer assim, Deus diz, né? Por isso, ainda os castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra, ó Senhor, o Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Amém? Então ele diz, então assim, não tinha como encobrir o que eles faziam. Até no versículo 4 diz uma coisa interessante. No versículo 5 que eu já li, estava escrito assim, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí as suas ofertas voluntárias. Quer dizer, quando ele fala em pão fermentado, o fermento ele tem a ver com o pecado. Então eles ofertavam coisas em pecado para Deus. E ainda, além de eles darem as ofertas, eles saíam assim, nossa, hoje eu ofertei tanto na igreja, olha o que eu fiz. Eles ficavam se vangloriando do que eles faziam. Então Deus, ele falou assim, vocês vão pagar por isso, vocês vão se arrependerem, né? Então, essa doutrina que eles haviam criado entre ir na igreja e ao mesmo tempo viver uma vida de pecado, viver uma vida fora de Deus, isso era algo muito ruim de Deus. E no verso 1 de Amós 4:1, fala assim, ouçam essa palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria,
Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos seus maridos ou aos seus senhores: tragam bebidas e vamos beber. Aqui ele chama as mulheres de vacas de Bazã. Não deve ter sido aqui que surgiu o adjetivo, né? Mas por que vacas de Bazã? Bazã era um lugar, eu não tenho certeza, deve existir ainda hoje, mas Bazã era um lugar onde os pastos eram os mais verdes. Era um lugar onde era tudo muito bom. Então, as vacas que comiam deste pasto, elas tinham do melhor. E o profeta está chamando as mulheres de vacas de Bazã. Por quê? Porque elas tinham as melhores coisas. Porém, elas viviam oprimindo as pessoas, oprimindo os pobres. E depois celebravam e festejavam com os seus maridos, né? Então, era totalmente contrário. Então, amados, nós começamos a ver aqui que essa doutrina que os israelitas viviam naquele momento era uma coisa que acho que muitos cristãos hoje procuram viver dessa forma. Então, por exemplo, as pessoas, não estou apontando para ninguém, nem dizendo que são vocês, amém? Mas são coisas que nós temos que parar para pensar. Porque muitas vezes o cristão, ele diz que ama a Deus e ama a obra, e ama o ministério, e ele sempre diz que está com o coração para ajudar, só que durante a sua semana, dificilmente você reconheceria ele como cristão, pelas atitudes que ele tem, pela maneira que ele fala, pela postura que ele tem, né? Às vezes por querer levar vantagem em cima das pessoas, não querer pagar a quem ele deve, ou roubar, enfim, acontecem muitas coisas, mas Deus, ele está sempre de olho. Deus, ele está sempre olhando, né? Então, né, agora, nós vemos, né, que Deus, por mais que ele estava olhando e vendo aquilo, Deus, ele ainda, para aquele povo, ainda ele deu alguns sinais de que eles estavam no caminho errado. Eu vou ler para vocês, olha só, Amós de novo, agora do versos 6 ao 11, no capítulo 4, diz assim: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. Ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei a chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cabaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim, vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com praga e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. Ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei capturarem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então percebam que o povo estava andando num caminho torto, mas Deus, ele ia dando sinais de que aquilo não estava certo. Então teve uma hora que teve fome, teve uma hora que Deus mandou sede, teve uma hora que não choveu, a colheita terminou, e Deus, ele foi mostrando que ele não estava contente, e o povo via aquilo e continuava nas práticas que eles estavam. Hoje, neste exato momento, eu posso dizer para cada um de nós que nós estamos vivendo algo semelhante. E não é simplesmente por conta da pandemia que ainda estamos vivendo, mas por conta do amor que se esfria. É difícil, gente, ter uma semana que eu não leio, infelizmente, uma notícia bizarra que aconteceu em algum lugar. É mãe que joga filho de 3º andar, é pai que mata não sei quem, é tanta desgraça que tem acontecido, que nós começamos a perceber que realmente alguma coisa está muito errada, o amor está se esfriando. E Deus, ele vai permitindo coisas e coisas acontecerem para que as pessoas abram os seus olhos. É a mesma coisa, por exemplo, dentro de uma família. Se dentro de uma família começa a acontecer muitas
brigas, por exemplo, né? Então, não é que Deus se alegra com a briga, mas a briga, ela é um sinal de que alguma coisa precisa ser resolvida. Porque se não se resolver, aquilo vai evoluir para algo maior. De repente as pessoas vão deixar de se falar, né? Então Deus ele vai permitindo coisas para que as pessoas se voltem para Ele. Estão entendendo? Então é muito complicado. Nós vivemos uma vida buscando a Deus, vindo na igreja ou fazendo tudo o que manda o figurino cristão de se fazer, porém, fora da igreja, nós andamos de uma maneira que não corresponde com aquilo que nós pregamos, que não corresponde com isso. Então, Deus ele permite virem as coisas. E certa vez foi dito ao profeta Miqueias, através do profeta Miqueias, algo que Deus procura em cada um de nós. E eu vou ler para vocês. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Pratique a justiça, seja benigno, né? E ande com Deus. Isso são coisas que Deus tem procurado a cada um de nós. Deus ele olha para cada um de nós e Deus procura que cada um de nós sigamos a Ele, amados, de uma maneira que não o afronte, mas que não que não o afronte, mas que não jogue o cristianismo na lata do lixo. Hoje, infelizmente, existem milhares de maus testemunhos de cristãos. E a pessoa, quando fala, nossa, você é crente, você está louco. Né? Você fala que você é cristão, a pessoa quase faz o cruz credo, manda um cruz credo para você. Né? Por quê? Porque às vezes fala, caramba, mas existem muitos maus testemunhos. E isso é péssimo. É péssimo porque cada um de nós deveríamos mostrar a face de Jesus para as pessoas. As pessoas tinham que olhar para mim e para você, e não que não olhem, amém, mas eu estou dizendo no modo cristão geral, as pessoas tinham que olhar para nós e dizer assim, caramba, poxa, mas que exemplo de postura, que exemplo de homem, que exemplo de mulher, que exemplo de família, né? Era desta maneira que nós tínhamos que ser, mas infelizmente isso não tem acontecido. Né? E isso é uma coisa muito complicada. Agora, Deus, lembremos que Deus fez uma aliança com cada um de nós, amém? Nós temos muitas alianças que Deus fez com nós. Deus fez a nova aliança através da morte de Jesus, né? Deus fez uma aliança de que nós teríamos a vida eterna. Deus fez uma aliança com nós, dizemos que nós somos co-herdeiros em Cristo. Amém? Olha quantas coisas Deus tem prometido para mim e para você. Por quê? Porque Ele fez essa promessa? Porque Ele nos ama. E a promessa, não que é uma barganha, mas a promessa é algo que eu e você deveríamos guardar em nosso coração e dizer assim, eu não posso me corromper, porque o meu Deus tem uma aliança comigo. E eu quero manter essa aliança com Ele. Amém? E por que isso? Por que eu tenho que ter uma aliança com Deus? Porque Ele é santo. Porque Ele é meu Pai. Em Apocalipse, capítulo 4, do verso 6 a 8, diz assim: Também, diante do trono, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como o de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. De dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Amém? Não para. E corroborando com isso, Isaías, assim como João, teve a mesma visão. Olha o que Isaías diz em Isaías capítulo 6, do 1 ao 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins.
Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Então Deus que nós servimos, Ele é santo. Então aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele fez de aliança para mim e para você, aquilo que Ele nos ofereceu como aliança, isso vai acontecer. Agora, se nós permitimos viver uma dupla cidadania cristã, eu digo, em momentos quando é conveniente, nós somos cristãos, e quando não é conveniente, nós já não somos mais. Então, imagina se Deus nos tratasse assim. Quando é conveniente, você é filho dele, mas quando não é, você é inimigo. A primeira vez que você fosse inimigo, você estava morto, não tinha mais chance, né? Mas imagina se Deus nos tratasse assim. Mas Deus, Ele vai nos alertando e nos dando sinais, para que nós possamos voltar e caminhar de acordo com aquilo que Ele tem colocado para nós. Porque aquilo que Ele tem colocado para nós, amados, é o que vai nos resultar a nossa salvação, que vai nos resultar a alegria da nossa família. Às vezes nós pensamos em salvação, e algumas pessoas, elas pensam assim: mas salvação é lá quando eu morrer, né? Bom, apesar que você não sabe quando é, né? Pode ser hoje, está amarrado, mas pode ser hoje. A gente não sabe. Mas o ponto é, então, não deveria, mas vou lhe ajudar. Né? Se você parar para pensar, a salvação, ela não simplesmente quer dizer, lógico, ela quer dizer a sua salvação no reino eterno, mas talvez hoje você precise de salvação na sua casa. Você precisa que o seu filho esteja guardado, sua mãe lá no Brasil esteja com saúde, e isso é salvação. Quando você se coloca diante de Deus, querido, Deus ele cuida da sua família da melhor maneira possível, porque Ele tem um compromisso com você. Amém? É óbvio, só que Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Deus é Deus da vida e Deus da morte, eu quero dizer. Deus está acima de tudo, e Ele sempre sabe o melhor a se fazer. Agora, quando eu estou com Deus, por amor a mim, ou você quando está com Deus, por amor a você, Deus vai agir com a sua família da melhor maneira que Ele almeja para a sua família. E eu vou dizer, qualquer que seja a decisão que Ele tomar, vai ser sempre a melhor. Amém? Isso é uma certeza que Ele nos dá, isso é aliança, é cuidado, né? Aquele que está na sombra do onipotente, né? Está guardado, está protegido, está debaixo das suas asas. Amém? É assim que nós estamos. Amém? Em Apocalipse capítulo 1, do verso 5 ao verso 6, fala assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis e da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, aleluia, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Percebam, aqui no verso 6 diz assim, que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Existem 2 conjecturas aqui. A primeira, na verdade, 3 conjecturas. A primeira delas é, você vê que o tempo verbal de constituir é constituiu. É algo que já aconteceu, quer dizer, você já está estabelecido como reino e sacerdote. Você já é isso, quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor. Amém? Agora, o que significa isso? Existem, então, 2 conjecturas para reino e sacerdote. Existe uma conjectura para o mundo que virá, que essa eu não vou explicar hoje, tá bom? E a do mundo que estamos agora. Né? Então, neste momento que estamos agora, nós somos sacerdotes, por que somos reino? Porque o Espírito de Deus habita em você, Jesus habita em você, Deus mora em você. Quando você chega no lugar, você está levando não só a sua linda pessoa, mas você está levando a presença de Jesus com você. Quando você entra no lugar, o ambiente tem que mudar. As pessoas vão se sentir felizes porque você chegou, e não porque você é bonito, nem nada disso. Não que você não seja, você é, né? Mas quando você chega, existe uma alegria em você, existe algo de você, o seu sorriso, ele emana uma unção para as pessoas, porque você está com o reino em você.
E quando você diz que é sacerdote, você é aquele que proclama. Você é aquele que quando a pessoa fala assim para você, estou com um problema, você já abraça aquela pessoa e ela já fica melhor. Porque existe um sacerdócio real em você. Amém? Então você não é qualquer um. Você é alguém que representa o reino de Deus na terra. E vai representar quando você estiver no céu também. Amém? Você vai dar testemunho ali de Jesus para os seres que não estão nessa terra, do que Jesus fez na sua vida. Amém? Mas o grande fantástico é que você, como sacerdote, precisa, assim como eu também preciso, sermos testemunhas de Cristo onde nós estivermos. Amém? Então nós somos igreja, né? Não só na igreja, mas nós somos igreja em todos os lugares que nós estivermos. Amém? E ali nós damos testemunho de Cristo, aonde quer que eles estão. Agora, percebam, hoje existem, por que eu estou dizendo isso? Existem muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos. Vocês percebem quantas igrejas existem hoje? Né? Se você parar, não vou nem falar de Brasil, mas você andando por aqui na Reis, nessa rua chamada, aqui na Reis mesmo, deve ter pelo menos umas 4 ou 5 igrejas na mesma rua, só antes da Rock, só nesse pedaço. Lá para baixo, aqui é tipo corrida de São Silvestre, né? Essa rua não acaba nunca. Né? Mas tem muita igreja em todo lugar. No Brasil, então, né, até tinha um chavão que dizia, tem tanto igreja quanto bar, né? Tem tudo, toda esquina tem, ou é um bar ou é uma igreja. Agora, se existe tanta igreja assim, proclamando a face de Jesus, por que estamos no mundo como estamos? Por que está desse jeito? Se existe tanta gente fazendo a obra de Deus. Aí me vem a pergunta, será que estamos fazendo a obra de Deus da maneira que Deus quer que nós façamos? Isso é uma coisa que eu me pergunto. Entende? É óbvio, por exemplo, que você chegar numa igreja e você vê um louvor, né, com orquestra. Tem igreja, gente, no Brasil, aqui deve ter, aqui com certeza tem, né? Mas tem igreja que tem regente da orquestra do louvor da igreja. Né? A pessoa, né, tem tanto músico, tem igreja que tem tanto músico que a escala é uma vez a cada 6 meses se o camarada toca na igreja, que tanta gente que tem. Gente estudada, né? E assim, eu não sei você, eu gosto de boa música. Né? É muito bom ouvir uma música boa. Mas, será que Deus está procurando um louvor bonito, simplesmente por ser bonito? Será que Deus está preocupado se você está dando dízimo ou não? Quanto você entrega, se você entrega? Será que Deus está preocupado se você tem feito, né, as suas orações ou não tem? Por que eu estou dizendo isso? A questão não é um louvor bonito, não é a quantidade de oferta que a igreja recebe, ou não é a qualidade, assim, quantas vezes você ora, mas qual é a razão que você louva? Qual é a razão que você oferta? Qual é a razão que você ajuda as pessoas? Por que você ora? A quem você quer chamar a atenção? Dos homens ou de Deus? A quem você quer agradar? Aos homens ou a Deus? Entende? Então, às vezes, muitas pessoas talvez estão mais preocupadas em manter uma aparência cristã do que viver uma vida cristã. E são coisas distintas. Porque eu posso chegar aqui, né, todo bonito, né, de terno, gravata, assistir um culto, chorar, né, aleluia, vir no altar e tal, e sair daqui e fazer um monte de coisa errada lá fora. Isso não muda nada, entende? Então, nós precisamos parar para pensar, será que a maneira que eu estou louvando ou buscando ao meu Deus é a maneira que Deus está se agradando de mim? Será que eu tenho em mim os princípios que Deus espera que eu tenha? Não simplesmente de postura, porque eu estou aqui pregando para vocês, eu já prego há não sei quantos anos, então eu tenho uma facilidade de ministrar, porque eu já faço isso. Mas eu ministrar bem não significa que eu estou com uma vida em santidade. Entende o que eu quero dizer? Não é uma pessoa que toca bem, que ela faz uns solos, uns arranjos, né? Uma pessoa que tem uma voz super afinada, ou uma pessoa que até ora, intercede com 15 mil versículos decorados de cabeça. Isso não vale nada.
se a pessoa não estiver de acordo com a vontade de Deus. E era assim, lembra que eu comecei lendo para vocês a respeito lá do povo de Israel na época de Amós, quando eu comecei o culto. Aquele povo, lembram como que era? Aquele povo, eles faziam culto todo final de semana, ir lá e cantava e fazia louvor, mas durante a semana humilhavam as pessoas, roubavam do pobre, e aí Deus veio contra eles. Quer dizer, não adiantava. Então, não adianta a quantidade de igreja, ou a quantidade de cultos, ou a quantidade de cristãos, se não houver transformação em nossos corações. Amém? Por isso que eu me alegro quando tem pessoas que se batizam, amém? Porque o batismo, ele é um momento onde a pessoa, ela aceitou a Jesus de tão forma, tão grande, que ela está dizendo assim, eu nunca mais vou servir a nada, se não for ao meu Senhor. E é eterno. Né? E isso é uma transformação. É claro, né, também não serei hipócrita a dizer que às vezes pessoas se batizam e não sei como conseguem ainda caminhar pelo caminho que não é bom. Mas o ponto é, se cada um de nós tivermos uma conversão verdadeira de coração, com metade das igrejas que existem no mundo, o mundo já seria outro. O mundo já seria totalmente ao contrário. Por isso que nós temos que olhar para cada um de nós e buscar algo que o apóstolo Pedro também diz. Vamos ler? 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 até o verso 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Olha tudo o que ele diz, ele fala de ter virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Aí ele continua no verso 7, ele fala assim, por quê? Se essas qualidades, se essas coisas que a gente acabou de falar aqui, existirem e estiverem crescendo na sua vida, estas coisas impedirão vocês, né, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam inoperantes e improdutivos. A pessoa que tem, então olha o que ele diz, a pessoa que consegue ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, quem consegue ter essas coisas dentro dela, aumentando dentro dela, elas nunca serão improdutivas. Elas sempre vão produzir algo bom. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Aí ele continua. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então ele fala assim, a pessoa que ela não consegue manter isso, chega um momento que ela esquece de onde Jesus tirou ela. Muitas pessoas se esquecem de onde Jesus te tirou, do que Jesus já fez sobre a sua vida. Às vezes algumas pessoas, elas passam por várias batalhas em suas vidas, ou diversas coisas, e em um momento, então elas recebem de Jesus Cristo, Jesus entra na vida delas e gente, é automático. Jesus entra na sua vida, pode ter certeza que sua vida vai mudar. Porque onde Jesus está, tudo é transformado. Então, ele transforma. Só que aí, se você não continua caminhando e buscando a ele, chega um momento que você começa a voltar atrás e buscar o que você buscava antes. E você começa a esquecer, fica cego e esquece tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida. E eu quero repreender isso na sua vida em nome de Jesus. Amém? Que nunca você se esqueça de tudo que Jesus já te fez. Nem que se for um abraço de um dia que você precisou de um abraço, de um conselho de alguém que te deu no dia que você precisou de um conselho. Mesmo que você não tenha uma fé, uma prática cristã de frequentar a igreja e tal, mas eu tenho certeza que Deus te ama tanto, que em algum momento da sua vida alguém já te deu um conselho, já te falou alguma coisa que mexeu com você e te ajudou. E aquilo não foi o acaso, aquilo é cuidado de Deus na sua vida, porque Deus te ama independente de você o amá-lo ou não. O amor de Deus é incondicional. Amém? Agora,
nós entendemos então que nós precisamos estar firmes com Jesus. E tem um versículo que eu quero ler, está em Colossenses, né, capítulo 2, do 6 ao 7, que fala assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Então, assim, então, nós temos que estar enraizados. Esse enraizado, óbvio, né? Não quero dizer assim, olha, você tem que estudar a Bíblia todos os dias, faz um seminário teológico aí, vai fazer a angelologia, vai fazer, enfim, não é isso que eu quero dizer, mas assim, todos os dias você precisa lembrar quem é seu Criador, né? Então, um momento no seu dia você para, você ora, você conversa com Deus, você agradece ali com a sua família, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, vamos orar aqui hoje, né? Vou orar por vocês, enfim, você se mantém enraizado, manter-se enraizado para você não se esquecer de quem Ele é, ou do que Ele faz por você, amém? Porque existe hoje muita facilidade para mim e para você esquecermos quem é Deus, muita facilidade, não é? Existe muita distração, existem muitas coisas que são colocadas, que nos fazem, muitas vezes, alguns de nós, a questionar se realmente Deus é verdadeiro como é, se Deus realmente opera, né? É tanta coisa, fala, caramba, cadê Deus nisso? Né? Mas justamente Deus está ali, Deus está permitindo aquilo, como Deus permitiu com o povo de Amós. Olha, mas o ponto é, Amós narrou tudo o que aconteceu, mas Amós estava guardado pelo Senhor. Por quê? Porque ele estava firme com o Senhor. Amém? Então, é a mesma coisa da árvore. Se você e eu estamos firmados em Jesus, nossas raízes estão em Jesus, não interessa o que está acontecendo aqui fora. Porque Jesus sempre vai vir sobre a sua vida com folhas verdes e novos frutos. Porque Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor e Ele é o seu Senhor. Então, nós não podemos negociar. Amém? Eu quero que você entenda isso, né, até então. Eu não estou ministrando isso e dizendo que você fora da igreja tem vivido uma vida, né, duvidosa. Não entenda mal, não estou dizendo isso. Isso é um alerta. Isso é assim, olha, hoje tem muita coisa que pode nos tirar da presença de Deus. Né? Hoje você pode estar com o seu casamento bem, dali um pouco você começa a discutir, dali um pouco acontece um adultério, um divórcio, é assim, ó, é rápido, as coisas acontecem, você não percebe. Hoje uma discussão que você tem com o seu filho, amanhã você pode não estar mais falando com ele, né? Ou ele ficar com uma raiva de você por conta de alguma coisa, ou de repente você, enfim, tem seus pensamentos egoístas, enfim, não quero colocar pensamentos ou ideias em ninguém, mas o ponto é, as coisas acontecem, só que nosso Senhor, Ele é santo, e Ele fez uma aliança com você, uma aliança de cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus negócios, amém? Te prometeu a salvação na sua vida. Então, se Ele fez essas promessas, o mínimo que eu e você precisamos fazer ao melhor que pudermos é desviarmos nós do mal. E no meio da dificuldade, não se vender, mas se manter firme. Eu quero ler um texto a respeito de um rei chamado Ezequias. Está em 2 Reis. Eu vou ler essa história para vocês para a gente entender algo importante. 2 Reis, capítulo 18, no verso 1 ao verso 3, diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Olha a honra. Na verdade, depois de Davi, né, veio Salomão, não é? Então, ainda na época de Davi, as 12 tribos eram todas uma só. E depois quando Salomão vem, né, na sequência, o filho dele, separam-se as tribos. Enfim, acabam tendo 2 reis. As 10 tribos
ficaram chamadas de Israel, e embaixo, que era Benjamim e Judá, ficou reino de Judá, né? Levi, agora eu esqueci se era Levi ou se era Benjamim, perdão, mas enfim, ficou o reino de Judá. Agora, o ponto é, esse homem, Ezequias, virou rei de Judá. E Deus fala assim, ele fez aquilo que agrada a Deus. Ele assumiu o reinado, com Deus olhando para ele e dizendo assim, olha, este homem, ele está seguindo os passos igual Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então você imagina, ele está sendo comparado com Davi. Caramba, eu queria ser comparado com Davi, gente. Né? Eu queria derrubar uns gigantes aí na rua, para ver qual é que é, na milha 8 ali. Mas, e aí, beleza. Então, vamos ver o que vai acontecer. Versículo 13 agora. Mesmo capítulo, versículo 13. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laquis: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo. Ele foi no templo de Deus, tirou das coisas de Deus e deu para este rei. No templo e na tesouraria do palácio real. Nesta ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. Gente, Senaqueribe, para quem não conhece, ele era uma espécie de Napoleão misturado com Adolf Hitler piorado. Ele era alguém muito, muito ruim. Ele era o próprio diabo. E aqui, esse homem, então, ele sitia, né, ele sitia todo o reino de Judá e começa a atacar. E Ezequias, ele ficou com medo. Ele pensou, Senaqueribe, ele vai me destruir. Ele vai matar todo mundo. E o que ele fez? Ele fez algo que nem eu e nem você podemos fazer. Ele negociou com o diabo. Ele fez uma aliança com Senaqueribe, ele fez uma aliança com o diabo. Ele falou assim, não, para de me atacar que eu vou pagar tudo, eu pago. Daí Senaqueribe, tá bom, então eu quero toneladas e toneladas, quero tudo que você tem. Ezequias, ele foi, entregou tudo que ele tinha na mão de Senaqueribe. Engraçado, começamos a ler que quando ele virou rei, ele fez tudo o que agradava a Deus e ele era tão qual Davi. Mas aqui, na hora que veio o problema, eu não li, em nenhum momento eu não li ele fazendo uma oração a Deus e pedindo para Deus ajudá-lo. Ele ficou apavorado. Ele ficou com medo de morrer. Ele ficou com medo. E aí, ele não chegou, Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Ele simplesmente falou, eu tenho que resolver o problema. Sabe, é igual quando a pessoa, sei lá, não nessa proporção, mas só para a gente ter uma base, é semelhante a uma pessoa que ela deve um dinheiro para o banco. E aquele dinheiro, o banco está cobrando juros. E aí ela fala, meu Deus, eu tenho que pagar o banco. Já sei, vou pegar num agiota. Cara, é pior coisa. Ele vai pagar o banco, mas vai dever para uma pessoa que, de repente, tem um caráter muito pior, muito duvidoso. E pode pôr risco à própria vida. É isso que estava acontecendo, semelhante a isso. Ele entrega. E, gente, não tem como você negociar com o diabo. Porque você negocia hoje, o diabo vai voltar amanhã. Ele não vai honrar. Né? Se você negociar, né, em roubar, você fala assim, não, vou matar alguém aqui, vou roubar, sei lá, vou fazer um negócio bizarro aqui, não, e depois o diabo ele vai embora, assim, né, ele vai voltar. Quantas
Quantas vezes eu vi pessoas, né, às vezes tinham um problema espiritual, e aí ao invés de buscar a Deus, buscavam um outro tipo de entidade para tirar aquela primeira entidade dela e ficar pior do que antes. Não existe negociação. Pois bem, é óbvio que Senaqueribe, ele não ia deixar de conquistar a cidade por conta do dinheiro. E olha o que ele diz na sequência. Passa um tempo, né? Acontece o seguinte, verso 28. Então, o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Então, lá o rei da Síria deu um recado e pediu para o subalterno falar em hebraico para os israelitas entenderem o que estava falando. E esse cara vai dar o recado de Senaqueribe para o povo de Deus. E fala assim: assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, como quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Engraçado, né? A gente lê: assim diz o Senhor. Olha como ele diz aqui: assim diz o rei da Síria. É o diabo copiando o que Deus fala. Mas vamos lá. Assim diz o rei da Assíria: façam paz comigo e se rendam. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água na sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz que o Senhor os livrará. Será que o Deus, com D minúsculo, de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Cara, é pesado. Ele está dizendo assim: deixem de confiar em Deus. Deus não pode livrar vocês. Façam uma aliança comigo e vocês vão comer do melhor. Eu vou levar vocês para uma terra bacana. Vocês vão comer lá, vão plantar sua uva, vão comer da sua videira. Faz aliança comigo. Eu vou ser o rei de vocês. Esquece esse negócio de Deus aí. Esquece isso aí. Você imagina, pouquinho tempo antes o rei já tinha dado tudo. Aí o inimigo volta e fala: ó, vocês estão vendo como ele é um covarde? Ele me entregou tudo. Vocês acham que ele vai proteger você? Não vai. Eu vou matar todo mundo. Não, vocês não querem morrer? Então, me sigam. Cara, pesado, né? Tudo bem. Passa um tempo. Imagina o povo como é que estava. Aí o rei da Síria deu o recado e foi embora. Aí o que ele faz? Chegou um dia no calendário assírio e falou assim: hoje é o dia que eu vou destruir a cidade. Vou mandar uma carta lá para Ezequias e vou falar para ele se entregar. Quando eu chegar lá, eu quero estar todo mundo de joelho, mãozinha para trás, que eu vou levar todo mundo embora. Se não, eu vou entrar lá e vou matar geral. Aí ele manda uma carta e fala assim, 2 Reis 19, do 14 ao 19. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Aquela carta que eu acabei de falar, né? Então, ele subiu ao templo, finalmente. Então, ele subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Olha só, olha a postura agora. Ezequias, ele lembrou que ele tinha uma aliança com Deus. E ele lembrou assim: eu sou o rei, mas esse povo não é meu, é dele. Eu sou um representante. Quando ele recebeu a carta, ele leu a carta. Sabe o que ele fez? Ele foi no templo e foi entregar a carta para Deus. Falou: Deus, essa carta aqui é sua, é para você. Né? Ele fala assim: e Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Quer dizer, não era para insultar o rei. Ele está te insultando, Senhor. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e os seus territórios um deserto. Só para você lembrar, a Assíria
né, era realmente um exército extremamente forte, né? Era extremamente forte, né? E tinha um contexto, né, de que eles dominavam tudo. Verso 18: atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Entende? Aí ele lembrou quem ele era. Ele foi vencido pelo medo, num dado momento, mas ele lembrou quem ele era. Ele lembrou que ele era um servo do Senhor, que ele era filho de Deus, e ele lembrou que ele servia não só a um Deus qualquer, ele servia ao Senhor dos exércitos. Ele falou: Senhor, eu não posso contra eles, mas o Senhor pode. Quando nós esquecemos quem é Deus, Deus permite algumas vezes que os nossos inimigos se levantem contra nós, que as coisas aconteçam, mas não é porque ele vai te destruir, não. É porque ele quer que você se lembre e volte e ore e clame a ele, e clame 1, 2, 3, 10, 20, quantas vezes for necessário, mas até que o seu coração confie sem duvidar. Não importa o seu problema, faça o que está na sua mão, mas confia em Deus e não duvide o que ele vai fazer, porque o nosso Deus nunca nos decepciona. Amém? A palavra de Deus diz que o nome dele nunca será desonrado, que o nome dele nunca será envergonhado. Se você é sacerdote real e você leva o nome de Deus, o nome de Jesus em você, você nunca será envergonhado, porque não é por você, é por ele. É por ele. Amém? E foi isso que Ezequias lembrou. Aí, gente, aí é nós. Aí Deus vai dar a resposta. Vamos ler o que acontece aqui, verso 32. Portanto, assim diz o Senhor. Eu gosto da Bíblia que está com S maiúsculo, né? Tipo, é o Senhor mesmo, né? Não é qualquer outra coisa, né? Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá a cidade, declara o Senhor. Verso 34. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo, não é Ezequias. Eu a defenderei. Gente, quando você está com Deus, é Deus com você. Não é você que vai, é o Senhor que vai. Você vai lá no seu negócio, você vai lá no seu trabalho, nas coisas que às vezes alguma coisa tenta te intimidar. O que você pode fazer é dar risada, sabe por quê? Porque quem vai com você é Deus. E você vai vencer, e Deus vai te dar a vitória que você espera. Se você é fiel com Ele, Ele é fiel com você, porque o nosso Deus é santo e justo. E Ele fala assim: eu a defenderei, e eu a salvarei, por amor de mim mesmo, e do meu servo Davi. Olha só, naquela noite, um anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Um anjo que Deus mandou. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus com D minúsculo, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esarhadon foi seu sucessor. Olha o fim dele. Exército destruído, sem reino, volta, fica escondido em Nínive. Nínive é aquela cidade, né, que Jonas vai pregado, que ele é engolido pelo peixe, né? Para quem não relacionou. E aí, ele lá adorando os seus deuses com D minúsculo,
veio os filhos dele de sangue e mataram ele. Olha a justiça do Senhor dos céus, do Rei dos céus, amém? Ele vem contra ele. Então, quer dizer, Ezequias, presta atenção, amados, Ezequias, pode pôr o do violino para mim. Ezequias, ele era um pecador, assim como eu e você somos. Nós somos, não me entenda errado, não quero dizer que você é um pecador que pratica o pecado, mas nós pecamos, isso é fato. Nós temos as nossas falhas, nós erramos. Só que não muda o fato que o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Ele tem uma aliança comigo, ele tem uma aliança com você, ele tem uma aliança com cada um de nós. E não importa o que aconteceu, né? Não importa se em algum momento você permitiu que alguma coisa te levasse para longe de Deus. Mas se Deus está te dando a oportunidade de voltar, volte a buscá-lo, volte a fazer o que é certo, né? E aí quando Ezequias voltou, depois de ter negociado com o diabo, depois que Ezequias voltou e conversou com Deus, ele, é que não está aqui, né? Mas eu imagino que Deus deve ter falado pensado assim: caramba, Ezequias, eu só estava esperando você pedir, querido, porque se você não pedir, eu não podia fazer. Estava esperando só você voltar a acreditar, para eu poder fazer na sua vida. Eu estava esperando você só lembrar quem eu sou. Agora que você lembrou, um anjo meu vai lá, um anjo meu vai resolver todo o seu problema, e você ainda vai reinar mais 29 anos aí em prosperidade, porque você é fiel, tem sido fiel. Estão entendendo, amados? Onde nós estamos aqui, o ponto que estamos aqui hoje. O que Deus quer de mim? Então, o que Deus ele quer de mim? Deus espera que o meu coração ele seja firme nele. Ele quer que o meu coração esteja enraizado nele. Ele quer que, independente das minhas batalhas, eu ouça e eu permita que ele seja o meu Pai, que ele seja o meu Deus. Ele quer que eu confie nele. Todos nós aqui, eu me incluo, nós temos as nossas batalhas. Nós às vezes brigamos em casa, com nossa família, temos discussões, às vezes ficamos decepcionados com pessoas que amamos, não é? Às vezes ficamos chateados com coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Às vezes ficamos chateados com nós mesmos porque nós fracassamos em coisas que nós não achamos que deveríamos ter fracassado. E como é que fica a minha história nisso tudo, né? Como que fica Deus nisso tudo? Como que fica? Fica que Deus fica te esperando. Você chegar na presença dele, com uma carta na mão, falando assim: Deus, Pai, essa carta aqui, Pai, é tudo que está acontecendo na minha vida, ó, eu quero abrir para o Senhor, ó. Eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido fraco, eu tenho enganado, eu tenho tido pensamentos que não são bons, eu não tenho sido um bom filho, não tenho sido uma boa filha, uma boa mãe, um bom pai. Deus, eu tenho errado um monte de coisa, e eu sozinho não posso contra Senaqueribe. Eu sozinho não posso ir contra esse exército que se levanta. Eu não consigo ir contra o diabo sozinho, Deus. Eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda a eu vencer. Coloca seus pensamentos em mim. Eu quero ter pensamentos do alto, pensamentos que o Senhor tem. Eu quero que a minha fé, né, seja multiplicada de novo. Eu quero ter força de novo. E na hora que eu e você fazemos isso, é então a hora que Deus, Ele fala: puxa, você não sabe quanto tempo eu estou esperando você fazer isso. Quanto tempo eu estou esperando você chegar para mim. Eu não sei com qual idade você se converteu aí. Felizardo meu filho que nasceu na igreja. Felizardo aquele que nasceu na igreja aqui. Deus me esperou 17 anos até me converter. Talvez aqui Deus esperou alguns 40 anos para se converter. Outros já têm 60 e Deus ainda está esperando.
Mas o ponto é, Deus, Ele continua esperando. Ele não deixa de esperar. Sabe o que me lembra? Me lembra aquela passagem do filho pródigo, que diz que o filho mais novo chega para o pai e fala assim: pai, não quero mais saber de você, pai. Pai, não quero mais saber de você, nem vou mais te chamar de pai. O que eu quero é o meu dinheiro da herança, da fazenda. Vende, eu quero a minha herança, porque eu quero sumir no mundo. Não quero mais ser teu filho. O pai, ele fala assim: tá bom. Dá o dinheiro para o filho e o filho vai embora. Sabe o que acontece? O pai, na hora que o filho vai embora, ele fala assim pro servo dele: ó, deixa preparado um anel, deixa preparado uma roupa, deixa preparado um calçado, porque quando meu filho voltar, ele vai vestir. Todos os dias o pai saía de casa, ele ia no caminho que dava saída da fazenda e ficava olhando, esperando o filho voltar. Todos os dias. Todos os dias. E o filho vivendo a vida sorrateiramente, gastando tudo. Bebida, prostituição, droga, fazendo de tudo. E o pai todos os dias esperando. Até um dia que o filho, quando ele perdeu tudo, morrendo de fome, comendo comida com os porcos, porque ele arrumou um trabalho para cuidar de porco, comendo lavagem, ele pensa: os servos do meu pai têm muito mais para comer do que eu. Eles têm pão, têm água, eu estou comendo lavagem. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu falei para o meu pai que eu não podia ser, porque eu não queria mais ele como meu pai, então eu não vou mais falar para ele me chamar de filho, mas pelo menos de repente meu pai me contrata como empregado. Eu quero ser empregado do meu pai. E o pai ali todos os dias no caminho, até um dia que ele vê bem longe, lá longe, o filho vindo com as roupas rasgadas, com a sandália estourada, todo sujo. Sabe o que o pai faz? Ele corre para alcançar o filho, e ele abraça o filho, e o filho fala assim: pai, eu não tenho mais direito de ser seu filho, eu fiz tudo de errado. E o pai fala assim: filho amado, servo, sabe aquela roupa, aquele calçado, aquele anel? Traz, vamos trocar meu filho, aquele animal que eu pedi para você preparar, sacrifica, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto agora está vivo. Quando eu e você deixamos de procurar a Deus, o nosso pai, ele fica como o pai deste jovem. Todos os dias ele fica te esperando. Todos os dias ele fica te esperando para você falar com ele. Mas quando você fala, quando você fala com ele, então ele vem e ele muda as suas vestes. Amém?